Filtrando, Olá, boa tarde. Ser do tipo estourado ou ter o pavio curto só traz desvantagens, ainda mais no ambiente de trabalho. O mau relacionamento com a equipe e a falta de empatia com os superiores estão entre as principais causas das demissões no Brasil. O melhor é você se conhecer, controlar suas emoções e usar toda a calma antes de falar com os colegas da empresa. Já diziam nossos pais e avós que no momento do impulso, a melhor resposta é o silêncio. Mas nem todo mundo consegue agir assim, ainda mais aqueles que têm o pavio curto. Você é moleque! Você se considera uma pessoa de pavio curto? Sim, é bem curta. Eu brigo por qualquer coisa. Luma Guerreiro é analista de RH e conta que já trabalhou em uma empresa em que a chefe que era o pavio curto da situação. E antes de ouvir qualquer resposta, ela já se exaltava. O resultado eram funcionários estressados e desmotivados. A maioria realmente rebatia, né, acabava respondendo no mesmo nível, acabavam até discutindo. Então isso desestabilizava o profissional e o ambiente, porque quem presenciava ficava sem ação, né? Gerson Correia é especialista em recrutamento e seleção e dá algumas dicas para aquelas pessoas mais esquentadas. O primeiro passo é descobrir que você tem um problema. Aí você tem milhares de maneiras, livro de autoajuda, conselho de mãe sempre diz assim: meu filho, respire fundo antes de responder alguém. Conte até 10. Se não der certo, conte até 20. Dialogar de forma calma é sempre a melhor solução. Ouve todas as ponderações, peça esclarecimentos, pondere alguma coisa, mas nunca negue. Você enriquece muito mais o seu desenvolvimento na medida que você vai percebendo como as pessoas te percebem. Que muitas vezes, ou quase sempre, a maneira como você se percebe é muito diferente de como os outros te percebem. Para debater sobre as causas da demissão e como ela afeta os trabalhadores, convidamos Roberto Santos, sócio-diretor da Ateliê RH, e o psicólogo Júlio Pérez, especialista em neurociências e comportamento. Participe e mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Muito boa tarde, uma alegria estar aqui outra vez. Obrigado pelo convite. Os estudos mostram que apenas 13% das demissões estão ligadas a fatores técnicos. O restante, quer dizer, a grande maioria está relacionada a aspectos emocionais. Que aspectos são esses? A maioria de nós sofreu ou sofrerá eventos potencialmente traumáticos. Então, os estudos populacionais, epidemiológicos, que a gente chama, mostram esses índices incríveis. E, naturalmente, nós trazemos as dinâmicas de comportamento para o âmbito profissional. O jeito que nós nos relacionamos uns com os outros reflete, naturalmente, o jeito que eu lidei com esses eventos difíceis, dolorosos, sejam esses de infância, adolescência, ou no passado recente, um evento estressor recente, que pode, assim, contagiar o relacionamento interpessoal no âmbito profissional. Roberto. Geralmente, se nós olharmos anúncios de emprego e falarmos com consultores, como o que foi entrevistado, sempre nós escutamos o termo: a pessoa precisa ter bom relacionamento interpessoal, boas habilidades interpessoais. E isso pode parecer muito simples, mas por motivos traumáticos ou pelas condições de trabalho da empresa, muitas vezes se perturba o ambiente com as relações interpessoais prejudicadas. E, infelizmente, muitas dessas relações são prejudicadas até pela gestão, pelo estilo de gestão, ou que gera um espírito de conflito ou de competição dentro da empresa, ou por ter gestores, que eu digo são chefes mala, que geram um ambiente, são pavios curtos, que geram um ambiente negativo no trabalho.
né? E cria uma situação insustentável, ou que se perde os talentos que a empresa tem, ou porque em algum momento ele se irrita tanto que ele demite. Essa pesquisa fala de 13% só é demitido por aspectos técnicos. A maioria é por perder o... 87% é muita coisa, né? Quer dizer, mas isso a gente só percebe no dia a dia? Eu quero dizer, a pessoa, né, tá ali, é contratada por um currículo impecável, por suas habilidades profissionais e acaba sendo demitida pela inteligência emocional. É verdade, porque a pessoa traz os diálogos internos no jeito que ela se relaciona com o entorno. Então, as piores dificuldades dela tenderão a emergirem também no campo profissional. E são várias as possibilidades para isso, né? Por exemplo, às vezes um estímulo desencadeante, um chefe ou um colega que dispara uma lembrança relacionada com uma figura de autoridade daquele funcionário com o qual ele teve dificuldades incríveis, por exemplo, como um pai severo, autoritário. Ele pode começar a sabotar o trabalho, a se auto-sabotar e, mais que isso, como se fosse uma célula doente, contaminar o ambiente interpessoal. Por isso, é muito importante que as empresas considerem a salutogênese, a saúde no ambiente profissional. Por quê? As pessoas trazem naturalmente essas dificuldades, mas elas não devem ser desamparadas. Elas devem ser, ao contrário, acolhidas para que elas possam superar essas dificuldades. E essa é uma das razões pelas quais eu faço palestras no âmbito profissional para que a gente tenha alguns nortes para o contágio de comportamento saudável, a salutogênese prevalecer no campo profissional. Olhando para o número desse, 87%, são muitas pessoas. Vale a pena investir nisso. Ligados a fatores emocionais, as empresas deveriam olhar para isso. Mas o quanto olham, Roberto? Existe, né, atualmente a coisa que as empresas mais buscam, né, se falava em clima de trabalho, atualmente se fala em engajamento dos funcionários, o quanto as pessoas realmente se dedicam, vão além do esperado, isso é medido por pesquisas e tal. Agora, um índice assustador que eu vi numa pesquisa recente, o número é o mesmo, né, diz que apenas 13%, uma pesquisa global com 142 países, apenas 13% da força de trabalho está engajada. 24% estão... Veste a camisa, é isso? Veste a camisa, exatamente. Estão engajados no trabalho. E a inteligência emocional, que nós estamos falando, ela tem um impacto direto sobre o engajamento, sobre o desempenho, né, e sobre a liderança. É um dado interessante que, em termos gerais, o desempenho no trabalho depende 1/3 de habilidade cognitiva, ou seja, de inteligência, capacidade intelectual. 2/3 da inteligência emocional. Se olharmos o impacto da inteligência emocional na liderança, 1/5 depende da capacidade intelectual do chefe, 4/5 depende da sua capacidade, da sua competência emocional. Então, cada vez mais, num ambiente que a gente vive volátil, complexo, incerto, ambíguo, que a gente vive dilemas e paradoxos todo dia, a preocupação com a saúde mental vai aumentando, porque se lidar com esses paradoxos está sendo cada vez mais difícil. Agora, a reportagem citou ali dados, né? A reportagem citou uma questão ali que eu gostaria que vocês comentassem, que é a seguinte, que a forma como você se enxerga é diferente da maneira como os outros colegas de trabalho o veem. Exatamente. A nossa percepção é imensamente projetiva. Então, a tendência é como se nós estivéssemos nos relacionando com espelhos. E, na verdade, por exemplo, quando eu converso com os meus pacientes, fale sobre as suas qualidades, talentos pessoais e peça para que as pessoas que realmente te conhecem escreverem a seu respeito uma lista de qualidades e talentos pessoais. Geralmente, as pessoas escrevem poucas qualidades a seu próprio respeito e recebem muito mais qualidades daqueles que realmente a conhecem. Quer dizer, a ideia em si mesmada, o jeito que eu me relaciono comigo mesmo, a minha percepção se reflete no entorno sem que eu tenha uma ideia precisa dos valores, talentos, capacidades, porque justamente o que é natural em mim
não ganha relevo, né? É natural, eu não olho para isso. E nós crescemos sobre o que nós temos e não sobre o que nos falta. Então, a nossa atitude perante essas pessoas que desenvolvem dificuldades emocionais, muito importante que seja de acolhimento, né? Trabalhos específicos associados ao reconhecimento das potencialidades e como essas potencialidades podem gerar o bem-estar, o engajamento, fazer o seu trabalho, que é uma escolha, com motivação, colocando seus melhores talentos. Isso naturalmente reflete o bem-estar pessoal e o bem-estar num contexto mais amplo. A saúde transborda em saúde e bem-estar e é o ciclo da prosperidade, que começa no indivíduo e que transborda naturalmente para o entorno. Que influencia a todos, né? Claro. Para ilustrar um pouquinho também a nossa conversa, nós separamos aqui em uma arte, uma avaliação sobre 6 competências que mostram a capacidade da pessoa em controlar as suas emoções. Então, está ali autoconhecimento, regulação, percepção, expressão, influência e empatia. Vamos começar, então, entendendo o que é essa primeira, o autoconhecimento, que assim, parece um aspecto fundamental aí, né? O indivíduo se conhecer. Se fosse dizer assim, dessas 6 competências emocionais, qual é a raiz, a base de todas, né? Eu acho que é o autoconhecimento, né? A capacidade de você reconhecer as emoções que você tem, que você vive, reconhecer os seus talentos, suas qualidades e também as suas emoções, é o passo fundamental para poder lidar com elas, controlá-las, usá-las de uma forma adequada, né? Sem dúvida. Como fazer para conhecer, doutor Júlio? Um bom caminho é a psicoterapia. A psicoterapia não é utilizada especialmente quando você tem problema, mas quando você tem a oportunidade de abrir um espaço para o autoconhecimento, né? Não é o único caminho. As expressões artísticas refletem muito de você. Por exemplo, se você gosta de pintura e você faz um desenho, o seu inconsciente estará projetado nesse desenho. A possibilidade de trocar com pessoas confiáveis, opiniões a respeito de si mesmo e assim progressivamente. A religiosidade, a espiritualidade têm ajudado muitas pessoas a entrarem num campo mais íntimo, com práticas meditativas, assim como eu consigo, por exemplo, fazer uma prece, uma oração, eu posso fazer o que a gente chama de walking meditation, caminhar tranquilamente com um estado suave, refletindo sobre eu mesmo numa perspectiva suave, tranquila. O autoconhecimento tem muitos caminhos e, felizmente, a psicologia tem ajudado bastante nesse sentido. E agora essa segunda competência aí, regulação, Roberto, o que significa isso no ambiente de trabalho? Esse é propriamente o que o meu colega falou na entrevista inicial, né? É aquilo de você contar. Um amigo meu que era bastante estourado, ele falava, eu conto em alemão de 100 até 1, bem devagarzinho, antes de responder a algumas provocações. Então, regulação é a sua capacidade de, depois que você reconhece as suas emoções pelo autoconhecimento, você saber em que momento você tem que regular a forma de manifestar essas emoções. Então, é o controle emocional propriamente dito, seria a regulação. Doutor Júlio. Isso é muito interessante, né? Porque a regulação envolve também o jeito que eu manejo e administro as minhas emoções saudáveis e dificultosas. Importante a gente lembrar que a neuroquímica do bem-estar, da saúde, é segregada pelo nosso psiquismo, mediado pelo nosso cérebro. Então, em outras palavras, a neuroquímica, tanto do mal-estar quanto do bem-estar, vem eminentemente dessa autorregulação, dos nossos diálogos internos, o jeito que eu escolho lidar com a situação, mesmo uma situação com potencial estressor. Como é que eu vou administrar esse evento? Eu posso escolher. Se eu abro essa perspectiva de escolha, eu estou autorregulando essas funções cognitivas. Se eu simplesmente reajo, eu já não estou regulando
as melhores opções para aquele evento potencialmente estressor ter um desfecho bom, saudável. Quando você é vítima do seu instinto, né, da reação instintiva, que é a primeira, diante de um perigo, de uma ameaça real ou imaginária, né, eu digo que não só uma cobra no meio da floresta, mas as cobras e víboras do ambiente de trabalho, que a gente tem que lidar também, elas geram essa sensação de estresse. E a primeira reação é aquela instintiva, né, que pode ser de estourar. Né? Mas quando você que é o que capaz... vem o arrependimento depois, normalmente. Exatamente, também, né? É. A próxima competência, percepção. É perceber o outro? Aqui é perceber exatamente, assim como a gente está falando de você conhecer as suas próprias emoções, você ter capacidade de ler o outro, saber como é que a pessoa está, como é que está chegando uma mensagem que você está falando, como a pessoa está reagindo antes de você continuar com um retorno, um feedback, uma devolutiva, você saber como é que a minha mensagem está chegando. Né? E essa capacidade, para algumas pessoas que são muito ensimesmadas, né, narcisistas, têm muita dificuldade de ler o outro. Elas estão sempre olhando para si. Né? Na linha do que nós estávamos falando das pessoas que chegam ao consultório, né, são pessoas que estão, às vezes, fragilizadas, né, que essa sua capacidade, a sua autoconfiança está fragilizada. A gente pode achar que isso é um problema. Mas, por outro lado, essas pessoas estão sempre se esforçando para aumentar a sua competência. Então, às vezes, o narcisismo, a arrogância, a autoconfiança excessiva tem o lado negativo, que é da pessoa não fazer nada para melhorar. Talvez não ir ao consultório, não ir fazer um curso para se desenvolver. É tão ruim quanto a falta de confiança. De perceber o outro, quando existe alguma situação ali crítica no ambiente de trabalho, tem uma pessoa ali que não tem exatamente a ver com aquela situação. Como que ela deve agir? Ela deve, em algum momento, se envolver naquilo até para evitar uma briga maior ou não? Ela é melhor ficar de fora, se manter em silêncio? Como agir? Olha, a gente está sofrendo um problema muito grave na nossa cultura atual, que é uma cultura da competição, do descartável, em que pouco se manifesta a compaixão, a solidariedade. É muito importante que nós sejamos exemplos de boas condutas, porque da mesma maneira que eu posso contagiar negativamente o ambiente, eu posso contagiar positivamente. Se eu acolher essa pessoa, se eu fizer uma intervenção tranquila, se eu observar essa pessoa como um familiar, como é que eu agiria se fosse o meu irmão? Qual seria um manejo para aquele evento, ao invés de criticar, dar maledicência, né? Muitos gostam de falar mal daquela situação. Ah, esse sujeito é isso, aquilo, tal. Falar por trás, né, que é o pior. Falar né? por trás, né? Então, é muito importante que nós possamos promover os hábitos saudáveis, numa perspectiva mais ampla do bem-estar. E começa com a gente mesmo. O mais interessante é isso. Nós podemos ser exemplos de propagação do bem-estar. Então, a minha sugestão para quem nos ouve, quem nos assiste, é justamente essa. Sejam vocês o exemplo para bons hábitos, saudáveis, harmoniosos, e assim o melhor prevalecerá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as outras competências aí tão importantes para o ambiente de trabalho. O JC Debate volta já. No centro do Roda Viva desta
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre as causas da demissão e como ela afeta os trabalhadores. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando da questão das competências, né? Que é preciso exercitar dentro do ambiente de trabalho. Isso. Então, ali na percepção, a próxima agora é a expressão, Roberto. Assim, nós temos que conhecer nossas emoções, saber controlá-las, conhecer a do outro e saber como expressar as minhas emoções de forma adequada, no ambiente adequado, na hora adequada, né? Aquele comentário inadequado, aquelas gafes, né, que se comete no trabalho, é por talvez uma dificuldade da pessoa se expressar corretamente. Agora, você tem que expressar corretamente e de outra competência emocional é você conseguir influenciar as emoções, os sentimentos, em última instância, as ações que se espera no ambiente de trabalho dos subordinados. E é sempre preciso disfarçar alguma situação no ambiente de trabalho? Alguma situação que não tenha a ver com aquilo, né? Não gosto dessa ideia. O disfarce, a dissociação, vou me fingir. Isso não confere propriamente a verdade. E a verdade é saudável. Então, se eu não estou bem ou não estou bem, pronto. Sim, mas a questão que o Roberto salientou e muito bem, quer dizer, a embalagem é muito importante. Às vezes o conteúdo está perfeito, mas o jeito que eu comunico não é bom. Então, se eu, por exemplo, ressignificar a embalagem para esse conteúdo pode ser ouvido e processado satisfatoriamente, sem que eu seja artificial. A artificialidade não combina com um bem-estar amplo e que a gente defende no âmbito pessoal e institucional. Vamos para a próxima aqui, que é a influência. Então, influência é a sua capacidade de influenciar as emoções dos outros, né? Eu conheço e aí eu sou capaz também de ler os outros e influenciá-lo na direção do que eu quero. Agora, o que o Júlio estava falando, que é o quanto vale a pena se disfarçar, como você expressa, eu acho que aí é importante, aí eu poderia pedir para o Júlio comentar a última lá, que é a empatia. Isso. Né? Como que é que a gente se coloca... Acho que antes disso tem uma pergunta aqui que tem bem a claro com essa questão da influência. Ótimo. Que é da Sinira Costa, ela diz o seguinte: geralmente funcionários agressivos estão em setores onde a chefia é agressiva, não é isso? Ela pergunta. Isso. Tem uma relação direta com essa última competência, que é empatia. Empatia vem do grego empateia, sentir-se dentro de. E essa é uma capacidade que poucos incentivam. Sentir-se dentro de, observar a mesma situação por outras perspectivas. Se eu tenho uma chefia severa, autoritária, muito crítica e que não valoriza, por exemplo, talentos, habilidades naturais, é lógico que esse corpo que está, entre aspas, submetido à chefia, receberá essa influência negativa por falta de empatia. Por outro lado, se esse chefe tiver empatia, souber entrar na pele de, sentir-se dentro daqueles funcionários e observar a perspectiva deles, ele conversará muito melhor com essas pessoas e de uma maneira a progredir o âmbito profissional e a qualidade de vida no campo profissional. É muito importante que a gente lembre disso. A empatia favorece muito a melhor relação interpessoal. Recentemente, eu dei uma palestra numa empresa que sofrera uma situação muito traumática e por uma razão ética, eu não vou divulgar qual é essa empresa, e houve um contágio de comportamento na direção empática àquelas pessoas que sofreram também. Isso também pode acontecer depreciando a qualidade do relacionamento interno, inclusive entre subordinados e chefes. Ainda sobre essa questão de chefia, a Débora se pergunta o seguinte: como não confundir inteligência emocional, exigência da chefia com assédio moral e perseguição? Qual que é o limite? Esse é um dado interessante, que uma pesquisa da semana passada fala que nos últimos 5 anos dobrou os processos por assédio moral.
né? 962 processos. E olha, para chegar em 962, provavelmente tem 9 milhões de pessoas que gostariam de fazer isso. Né? Eu acho que tem o que nós estamos falando de empatia do gestor, ter empatia com os funcionários. Acho que, infelizmente, muitos gestores, até para protegerem, para se protegerem, têm a empatia com a alta direção, empatia com os interesses da empresa, de resultados, e esquecem que, para gerar esses resultados, dependem da sua equipe, dependem das pessoas. Isso. E aí, quando percebe, começa a perder os seus talentos, né? E vai ficando com quem aguenta um chefe desse jeito. Mas e qual é uma dica assim, para a pessoa, para o funcionário perceber, né? O que não, isso é exigência, isso não, isso já é perseguição, assédio. Já é assédio. Acho que o primeiro ponto é sempre lembrar, não é necessariamente pessoal essa crítica ou esse mau humor. Esse chefe não está mal-humorado comigo. Como dissemos anteriormente, a percepção é imensamente projetiva. Se houver uma recorrência desse mau humor, dessas críticas, assim por diante, vale a pena essa pessoa procurar outras oportunidades ou mesmo conversar com pares superiores que possam ajudar essa chefia a entrar no próprio eixo. Entrar no próprio eixo implica em estar bem com ele mesmo. Uma vez eu me lembro de um autor muito interessante que fala: eu não acredito em mediocridade. Se a pessoa é medíocre, é porque ela não se encontrou consigo mesma, nas suas melhores potencialidades. Talvez esse chefe quer o melhor para a empresa, ou veste a camisa, etc. No entanto, ele não está centrado nele próprio e, portanto, não consegue ter espaço para entrar em sintonia com o outro. Então, empatia, outra vez, é um caminho muito importante para que as resoluções de conflitos possam acontecer e gradativamente. Nosso tempo acabou. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por esse recado tão importante. Nós que agradecemos. Muito obrigado a você, mais uma vez, e a todos que nos assistem. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigada. E o JC Debate termina aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, 13h. Vamos falar sobre o trabalho da ACD e os preparativos para o Teleton. Boa tarde, até lá.